Olá, crianças! Graça e paz, bom dia! Como vocês estão? Graças a Deus, nós já estamos voltando aos poucos com os nossos trabalhos na igreja. A gente está com muita saudade de vocês e muita coisa bem legal a gente está preparando para vocês, tá bom? Não deixem de acompanhar as aulas da EBD aqui online e de participar das programações do Semente na Igreja, tá bom? Vamos começar com uma oração? Senhor amado, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu grande amor por nós, porque tu tens cuidado de nós em todo o tempo, Deus. Muito obrigada por esse tempo que nós temos aqui de estudar a tua palavra, de aprender mais e mais de ti. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, vocês já decoraram o versículo do mês de agosto? Vamos lá, vamos repetir? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Mais uma vez. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Agora só vocês, vamos lá? Isso! Que legal! Todo mundo colocando na cabecinha a palavra de Deus e guardando também no nosso coração, né? E nós estamos estudando vários personagens bíblicos que nos inspiram a continuar a ter uma vida de fé no nosso Deus. E nós estamos estudando hoje sobre alguém muito especial na Bíblia. Sabe qual é o nome dele? O nome dele é Elias. Quem sabe o que significa Elias? Elias significa o Senhor é o meu Deus. Que significado lindo, não é? Elias era um homem que realmente ele honrava esse significado do nome dele. Elias amava a Deus, Elias era leal a Deus e Elias não tinha medo de nada e nem de ninguém. Elias viveu no tempo do rei Acabe. A gente vê a história de Elias lá na Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí hoje? Então, a gente lê a história de Elias na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 17. É onde nós vamos estudar hoje. Ele viveu lá no tempo de Acabe. E Acabe, ele era um rei casado com uma mulher muito má. Nós vamos ver mais para frente as histórias deles, tá? E hoje nós vamos estar aqui em 1 Reis, capítulo 17. Quando Elias dá um recado muito duro a Acabe, dizendo que os ribeiros, os rios da terra, lá onde eles viviam, iriam todos secar, porque não viria chuva. E depois disso, Deus mandou com que Elias fugisse para perto de um ribeiro, onde ali ele teria água e onde os pássaros, os corvos, levariam comida para ele pela manhã e à noite. E Elias obedeceu. E lá no versículo 7, ele diz assim: Mas, passados dias, a torrente de água secou, porque não chovia sobre a terra. A palavra que Deus deu a Elias se cumpriu. E hoje a nossa EBD a gente vai fazer de uma forma diferente. Nós vamos fazer a leitura da história bíblica na própria Bíblia. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus, onde Deus fala conosco. Então, se você tem sua Bíblia aí, abre em 1 Reis 17 e acompanha com a tia, tá bom? O versículo 8 fala assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Vai até Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E aí, a Bíblia vai nos contando que Elias obedeceu e foi para Sarepta. E lá ele encontrou essa viúva e conversou com ela. E diz assim: estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão.
Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. Então, tudo que aquela mulher tinha, aquela viúva tinha, era um pouco de farinha e um pouco de azeite. O que diz isso? Que aquela viúva, ela era muito pobre. Ela era muito necessitada, inclusive de bens materiais. Mas será que Deus esqueceu dela? Ela achava que sim. O que vocês acham? Deus esquece de alguém? Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Aquela mulher, ela tinha as ansiedades, as necessidades dela, e ela colocava tudo aquilo diante de Deus. Deus usou o profeta Elias para que ele fosse até aquela mulher e desse a ela um renovo de fé, de esperança, de que Deus, mesmo ela achando que ele não estava olhando para ela, Deus estava olhando para ela, olhando para o coração dela e olhando para as necessidades e para os anseios daquela pobre viúva. Então, gente, Deus, ele também está olhando para você. Ele está olhando para o seu coração, para as suas necessidades, para aquilo que você mais deseja. E a Bíblia diz que não faltou a farinha e o azeite na casa daquela viúva. Assim como na nossa vida, Deus também não vai deixar nada nos faltar, nada que seja necessário para cumprir o propósito dele na nossa geração. E aí, aqui, o capítulo 17 continua. Lá no versículo 17, ele diz assim: Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedo, afligiste-lhe, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Elias estava orando, clamando a Deus para que Deus ressuscitasse aquele menino, aquela criança, o filho daquela viúva, que ele ressuscitasse dentre os mortos. E a Bíblia fala de que o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aquele menino ressuscitou. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisso conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A Bíblia nos fala que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, a tudo aquilo que nós estamos sujeitos a pecar,
a cair, Elias também era sujeito, mas Elias tinha uma fé, um amor no Senhor, ao Senhor, que não o deixava ali no pecado. E Elias tinha fé, confiava que as suas orações seriam ouvidas por Deus. Você também confia que as suas orações serão ouvidas por Deus? Eu confio. Nós temos experimentado de um Deus maravilhoso, de um Deus sobrenatural, que não nos deixa faltar nada. Então, crianças, que Deus também seja suficiente na sua vida para a honra, glória e louvor dele. Amém? Não deixem de ler mais uma vez na sua casa esse lindo capítulo da Bíblia, 1 Reis, capítulo 17. Vamos orar? Senhor querido, muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigada, Pai, pela tua palavra que me ensina tanto. Me ajuda, Senhor, a ter fé. Me ajuda, Senhor, a ser destemido e a enfrentar toda e qualquer situação, sabendo, Senhor, que tu cuidas de mim, que tu ouves as minhas orações, que tu conheces as minhas necessidades e os meus anseios. Fica comigo, com a minha família, com os nossos pastores, com os amigos, com as pessoas, com os nossos vizinhos. Fica com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Vamos repetir mais uma vez o versículo do mês? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 48. É isso aí, crianças. Obrigada por estarmos juntos mais uma vez. Nós nos encontraremos no próximo domingo com mais uma história bíblica que vem fortalecer a nossa fé em Deus e alegrar o nosso coração. Beijo no coração de vocês. Amo vocês. Tchau!